Deputado Sandro Locutor, presidente do PROS no Estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiro, sobre a sua base, sobre Cariacica. Como é que o senhor viu esse processo eleitoral em Cariacica? Foi um processo, primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, falando com os leitores, né, com os telespectadores também do Século Diário. Cariacica foi um processo bastante tenso, né? A gente tinha um cenário onde despontava um candidato com chances de eleição, que era o deputado federal Helder Salomão. Eu até tinha uma proximidade com essa candidatura, com esse processo no início dele. Existia uma possibilidade de uma candidatura própria, né? Mas em análise no final, quando o Helder mergulha, muda todo o cenário em Cariacica. E aí começamos algumas chamadas pequenas forças do município discutir a política municipal, e a gente acabou ficando restrito a 4 nomes. E dentre esses 4 nomes, 2 que despontavam, né, que eram o prefeito que foi reeleito e o deputado Marcelo, e apareceu o deputado Marcos e o Avelina, que já tinha sido candidato lá. O Marcos chegou a ter um ápice nesse movimento, mas aí estabilizou, né, estancou. E entre o Marcelo e o Juninho, eu acabei seguindo a orientação de quase 70% do meu grupo. Entre os dois, meu grupo político de Cariacica, o meu partido, o PROS, com 23 candidatos que a gente tinha lá, em quase a sua totalidade, cerca de 70%, optou por ficarmos com o Juninho. A Assembleia se dividiu nessa disputa de Cariacica, né? A gente via 10, 12 deputados com um, depois 10, 12 deputados com outro, né? O Juninho demorou um pouco mais para aglutinar esse número de deputados, um trabalho meu, de Marcos Bruno, de Janete, né, e outros, Rafael, e outros colegas deputados que depois foram se juntando, entendendo a necessidade de Cariacica ter as forças equilibradas, né? E acho que esse trabalho foi importante. Você não acha que vocês criaram um jogo semelhante na Serra, que é Aldífares contra Vidigal, aí lá já vai um terceiro movimento, foi o segundo movimento do Juninho com o Marcelo Santos. Vocês não acham que isso pode ter trazido resultado negativo para vocês? Eu acho que essa eleição, Rogério, você tem uma experiência muito grande, vocês jornalistas acompanham bem, essa eleição em Cariacica, ela já vem polarizada desde lá de trás, né? O Marcelo, se eu não me engano, é a terceira que ele disputa, né, e não logra êxito, né? O Juninho disputou 2, ganhou as eleições. Agora o Juninho fica 2 anos fora do pleito, né? Posteriormente ele não poderá disputar uma sucessão, porque pelo que me parece ele não é candidato a deputado federal nem a senador no meio do mandato, né? E o Marcelo ficou evidenciado que ele tem uma força, mas que reiterou, a meu ver, meu modesto ver, reiterou que ele tem um teto no município de Cariacica, né? O Marcos Bruno se desenha como uma possibilidade, né? Eu fiquei estacionado na base do Juninho, quer queira ou quer não, a gente vai voltar a participar um pouco mais da administração dele. Eu tenho um projeto que antecipo para vocês aqui, que não é segredo em Cariacica, que é um projeto 2020, né? E eu tinha que optar por um lado, né? Eu acho que a Serra tem sido até feliz nessa polarização. Talvez eu esteja cometendo uma falha ao dizer isso aqui, mas a Serra sempre elege um prefeito e tem um deputado federal. Cariacica agora teve o Helder, que nesse processo, a meu ver, ficou um pouco diminuto, né, o seu movimento em Cariacica. Ele jogou o eleitorado dele para ser consumido por outros candidatos. E eu, assim, como eu tenho a coisa bem planejada na minha trajetória, até porque eu reitero sempre, eu não tenho padrinhos, eu não tenho caciques, né, ao meu redor, eu construo algumas parcerias e graças a Deus tem dado certo. O meu momento é 2020. Eu já disse em outra entrevista aqui com vocês, e eu agradeço, reitero a oportunidade, que eu iria me preparar um pouco mais, porque administrar Cariacica não é fácil, né? Agora, tem 2018 aí no meio do caminho, né? Como é que fica do resultado da eleição de 2016 de Cariacica, em 2018, já com o Helder, né, disputando, não se sabe exatamente como deputado federal, enfim. Como é que fica o cenário para 2018? Olha, o Helder tem uma fatia no município de Cariacica.
Ou tinha, né? Com a questão também do PT nacional, hoje ventila-se até a possibilidade dele mudar de partido, mas eu ainda quero enxergar isso um pouco mais e visualizar isso mais à frente. O Marcelo, de certa forma, tem um eleitorado, mesmo tendo teto, consolidado, eu acho que para uma possível reeleição, não sei se ele vai ousar outro voo, né? O Marcos Bruno, até com a eleição do Aldifas, tem um cenário de probabilidade de deputado federal, porque o Rede está crescendo, com a Marina teoricamente bem no cenário nacional e tudo mais, vai precisar de quadros, é um bom quadro, é um professor, é um garoto, é ousado, tem uma boa equipe, né? E a gente tem que reconhecer no adversário, né, as qualidades também, né? E eu acho que a gente, Cariacica vai ter alguns outros candidatos a deputado, mas no eleitorado de 240 mil eleitores, né? A gente 200. Mais ou menos que vota 200, né? Mas não há por que a gente também ficar tão preocupado. Eu acho que pode haver renovação, porque a questão da crise institucional e política vai atingir quem está no mandato, apesar de ter muita gente boa na política, mas infelizmente o cenário hoje é muito ruim. Então quem não trabalhar de fato, independente das suas alianças, pode ficar pelo meio do caminho. Mas a sua base não fica restrita só a Cariacica. O senhor também ajudou na reeleição do prefeito de Viana, né, o Gilson Daniel, então sua base se estende ali por Viana também e adjacências. A gente tem sempre uma votação considerável na região metropolitana, Vitória, Vila Velha e Serra e Viana, a gente sempre tem uns 3, 4 mil votos nesse município que a gente pretende ampliar. Além do prefeito Gilson, que a gente também tem uma parceria, eu tenho Brejetuba, que eu sou o mais votado há 3 eleições que eu disputo entre os eleitos. O prefeito João Lourenço foi reeleito, lá também é nosso amigo. Enquanto presidente do PROS estadual, nós fizemos 3 prefeituras, 3 prefeitos do partido: Itapemirim com o doutor Luciano, Muniz Freire com o doutor Carlinhos, Rio Novo do Sul com o doutor Tiago, 2 médicos e 1 advogado. Nós temos 2 vices importantes também no estado, que é a Conceição da Barra, com Jonias lá do Braço do Rio, e em Venda Nova com o Paulinho Minetti. Elegemos 10 vereadores, né? No PROS nós tínhamos apenas 3, elegemos 10, então essa base ela tende a se ampliar. Porém, eu tenho 2 missões. Eu tenho a missão de fazer o meu trabalho de mandato para uma possível reeleição, bem como a missão de construir um partido onde a gente possa ampliar também a base na Assembleia Legislativa, e também vamos trabalhar um nome para deputado federal. Então a gente está nessa construção. Como é que o senhor vê presidente estadual de um partido que não é um partido grande, né? E tem todas essas questões que envolvem os novos partidos, e fala assim em cláusula de barreira e tal. Como é que o senhor vê essa construção desse partido no estado? Perfeitamente. Talvez pelo fato de ser um partido novo, apenas 6 anos, indo para o seu 7º ano, ainda um partido sem aqueles vícios dos tradicionais, né? É um partido que está se consolidando ainda. Nós temos hoje 6 deputados federais, né? O PROS nacional. Né, a gente tem uma dificuldade, até porque a gente não tem aquele atrativo, né, de ter espaço para acomodar um ou outro e tudo mais. A gente tem que ir pelo convencimento, sim, mas com grandes partidos aí sendo esfacelados pela questão moral, ética a nível nacional, isso também vem aqui para os estados e para os municípios. E aí boas lideranças devem migrar para outros partidos. E a gente está apresentando o partido de uma forma muito humilde, muito tranquila, né? E estamos tendo algumas conversas, e certamente a gente vai conseguir construir um partido que, se Deus quiser, tenha pelo menos um deputado federal e certamente mais de um deputado estadual na Assembleia. E agora vamos para um negócio um pouco mais delicado. E essa Assembleia? Eu acho interessante que no país todo, vamos dizer, há um parlamentarismo descalçado. Na Câmara de Vereadores, o prefeito tem que conversar com ela, senão ele não governa. Aí vamos para Brasília, a mesma coisa. Os outros estados, a mesma coisa. Aqui no Espírito Santo, o Paulo Arthur conversa com a Assembleia, ele manda para lá e vem tudo do jeito que ele quer. Como é que essa Assembleia vai à rua com seus deputados, né,
nessa situação, buscar o mandato? Rogério, a gente tem alguns pontos a serem considerados. O governador Paulo Artung é um grande articulador, realmente, né? Alguns dizem que é um grande general, né? Na Assembleia, realmente, desde a eleição, ele tem maioria acachapante, né, na sua base aliada. Eu ainda me intitulo deputado independente porque tenho trilhado o meu caminho, não tenho participação efetiva como diretor da Assembleia, fui tolhido inclusive de presidir alguma comissão na eleição anterior, né, e tudo mais, mas assim, a gente enxerga que ele é um grande articulador e a Assembleia realmente ele domina com uma base aliada sólida e que com a força que ele tem tido, com uma certa estabilidade no Estado em relação às finanças, palestrado a nível de Brasil todo, isso intimida um pouco mais os deputados aqui que têm aprovado, né, e muitos desses projetos, aprovados até com a minha anuência também, com o meu voto, é uma sustentação para que ele consiga manter pelo menos o pagamento do pessoal em dia. Há algum contraditório que deixa de ser feito, né? Nós temos em alguns momentos 1 ou 2 deputados que contestam, eu contesto em algumas coisas, o deputado Sérgio Magés contesta com maior veemência nos dias de hoje, né? Alguns outros pontualmente sobre determinados temas, determinados aspectos, determinados segmentos da sociedade que muitos defendem, né? Há um contraditório, mas hoje não há que se negar que há um domínio, né, por parte do Poder Executivo em relação à Assembleia, porque a maioria é da base aliada do governo. E essa coisa da sucessão do Ferração, o Teodorico... O Teodorico, não é um Odorico Paraguaçu, mas é um Teodorico, né? Eu modestamente, particularmente, gosto do Ferraz, Sandro. Eu acho que ele é um deputado que, claro, prima pelos seus interesses, pelas suas regiões, mas quando tem que pôr o pé na porta para alguns colegas deputados, eu acho que para todos, eu falo por alguns, que eu sei de alguns, que precisou da figura do presidente e ele se colocou. Então eu acho que o Ferraz é um bom presidente para a Assembleia, para os deputados. A Assembleia figura aí como uma das mais econômicas do país, ele tem fama de turco, né, e tudo mais. Então assim, ele é um bom presidente para a Assembleia, o que não quer dizer que uma oxigenação também não se faça necessária. É importante que novas ideias estejam à frente do comando da casa. Porém, há que se buscar um consenso. É um parlamento, há que se divergir, mas há que se buscar um consenso que, num momento de austeridade, num momento de crise institucional, política e financeira do país, para se mudar, se colocar uma pessoa na presidência de um poder, tem que ser uma pessoa que também detenha essas qualificações de seriedade, austeridade, que represente de fato um poder. Então não pode ser qualquer um também. Eu acho que a oxigenação é válida, mas tem que se pensar muito em se substituir um Ferraz. Deputado, o senhor questionou há alguns dias, é uma discussão que foi feita também no ano passado, e é uma situação bem preocupante em relação a escutas que poderiam ter na Assembleia Legislativa. Inclusive foi proposta uma CPI que acaba diluída no meio de um monte de assuntos lá sendo puxada pelo deputado Enivaldo dos Anjos. O que tem de concreto em relação a isso? Como é que chegaram a essa conclusão? Hoje no país nós vivemos a questão das delações, das gravações sem autorização da justiça, né? E muitas vezes se expõe as pessoas, né? Muitos têm que pagar pelo que deve, mas muitos às vezes são atirados aí à jaula dos leões e depois verifica-se que as pessoas não deviam nada disso. Então, na Assembleia é um corredor de fofoca, né? E de conversa. Né? Muita gente frequenta a Assembleia e muita gente fala-se sobre tudo na Assembleia. Então, muitas coisas que alguns colegas conversam, que alguns deputados conversam, que às vezes imaginam estar tendo uma conversa restrita, ou ela é dirimida em fofoca, ou suspeita-se de que alguém gravou o que se conversou. Então, para parar com esse negócio de conversa, disse-me disse, fulano falou que fulano disse, eu propus ao presidente, faça uma varredura no prédio, porque é muito fácil, a questão do telefone, em 1 segundo o cara vai lá e desconecta.
Mas para entrar dentro de um gabinete de um deputado, dentro de uma sala de um secretário, de um diretor de recursos humanos, da presidência, para desativar uma gravação, demanda tempo, demanda oportunidade e tudo mais. Então eu sugeri ao presidente, ele está lá, acho que com a assessoria jurídica dele, analisando isso, com o coronel responsável pela segurança, que é o coronel Gilberto, analisando isso, porque eu, no meu gabinete, eu fico muito tranquilo, né? Mas é muito disse-me-disse na Assembleia. Então eu sugeri a ele, e eu acho que ele está estudando a possibilidade. Não sei se agora, no recesso, alguma coisa, eu sugeri que a Comissão de Segurança da Assembleia acompanhasse e que fizesse junto com a inteligência da Secretaria de Segurança do Estado, que tem equipamentos, tem aparelhos e tudo mais, para fazer uma varredura, até para dirimir qualquer tipo de dúvida e no momento em que se avizinha uma disputa pelo comando da casa, né, para que não se tenha nenhuma suspeição de coisa alguma, para nos expor negativamente mais uma vez. Sim, agora também teve um problema com o deputado, ele presidindo a entidade nacional dos deputados, a gente percebeu que foi bem fora, mas não foi bem dentro. Isso foi ciumeira ou foi alguma coisa que possa ter chegado a perturbar o governador do Estado? Olha só, Rogério, eu acho que não foi perturbação. Internamente na Assembleia eu tive apoio de todos os colegas, tanto que quando eu fui para a Unali nós tínhamos apenas 3 deputados filiados, hoje nós temos 29. Né? Aliás, 28, só não o deputado Guerino Zanon, que não se filiou, que disse, Sandro, eu vou para a prefeitura e tal, e o deputado Sérgio Magés, que ainda não se filiou na Unali, mas nós temos 28 deputados. Então, internamente na Assembleia, nós tivemos o apoio. A nível de governo, também, quando da conferência aqui no Espírito Santo, o governo também se fez presente, participou, o governador esteve lá e tudo mais. Só que a gente teve um destaque. Alguns citavam, inclusive, que nesse ano que a gente esteve à frente da Unali, que eu era o 11º deputado federal do Espírito Santo. Que bom, né? Agora, recentemente, o ministro Augusto Nardes, que esteve aqui no Tribunal de Contas fazendo uma palestra, recentemente na Assembleia Legislativa, até na sua saudação, eu fiquei lisonjeado, fez um reconhecimento à minha atividade à frente da Unali, que junto com o TCU percorremos várias assembleias do Brasil discutindo governança, discutindo a austeridade que se faz necessária, a seriedade de um gestor à frente do poder público. Então, assim, pode ter gerado alguma intranquilidade com prospecção e que não foi o meu foco. Eu, representando o Espírito Santo pela primeira vez, né, um presidente, 21 anos de entidade, pela primeira vez eu primei por cumprir toda a minha agenda com muita responsabilidade, né, encaminhei todos os pedidos de informação que me foram feitos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Tribunal de Contas. Estou bastante tranquilo diante da minha atividade, sou, como você disse, reconhecido Brasil afora, né? E as pessoas começaram a assimilar que realmente o nosso trabalho teve uma importância e uma significância, porém, né, causou alguns questionamentos.